Olá, queridos, sou Carmen Henneman e hoje lhes comparto um tema que tem muito a ver com a nossa vida cristã diária, especialmente porque, ao mesmo tempo em que se refere ao nosso novo nascimento em Cristo, também revela o que somos através dos princípios e éticas que devemos seguir. Então, a partir de agora, estaremos falando sobre o termo Christianus, que em português se traduz como cristão, uma importante e impactante palavra nesse tempo atual. Porém, eu imagino que, assim como eu, muitos de vocês já fizeram as seguintes perguntas. Por exemplo, o que é ser um cristão? Como entender esta palavra claramente e amplamente? O que é ser um cristão? Ou então, como é ser um cristão? Aí já fala de processo, certo? A primeira fala de um conceito, a segunda de processo. Como é ser? Como é viver? Como é estar? Como é continuar? Como é ser um cristão? E também como um cristão se caracteriza, ou seja, quais são as características de um cristão genuíno de acordo com a Bíblia. Porém, antes de dizer o que é ser um cristão, vamos ver primeiramente o que não é ser um cristão. Por que eu decidi começar pelo que não é? Porque penso que em alguns casos e para algumas pessoas é mais fácil entender o que não é, e então depois daí segue com uma sequência. Depois que eu vejo o que não é, posso entender mais facilmente o que é ser um cristão. Então vamos ver que ser um cristão não é um termo denominacional. Ou seja, a palavra cristão não é um termo ou uma terminologia denominacional. Porque o que é denominacional é determinado apenas pela denominação ou determinado denominacionalmente. Ou seja, decidido, escolhido ou determinado apenas por organizações denominacionais. Então, sabemos que se a nossa vida cristã se fundamenta em apenas denominacionalismo, o nosso cristianismo ainda é muito débil ou muito raso. Vamos ver também que ser cristão não é uma referência a valores religiosos. Os valores religiosos são importantes, porém, às vezes, notamos que se fundamentam ou se estabelecem apenas em religião. Por isso, o nome valores religiosos tem ênfase apenas na própria religião. Vemos também que ser cristão não é um conjunto de conceitos morais. Os conceitos morais são importantíssimos em todas as épocas da história e da sociedade de forma geral. Porém, às vezes, precisamos admitir que esses conceitos morais para muita gente não passa de aparência. Por isso existe aquele termo que diz que se chama moralistas, ou seja, os chamados moralistas caminham olhando apenas para o que é um conceito moral. E quando penso em conceito, penso em algo importante, porém meio raso, quando comparo com a experiência em si, meio assim superficial, meio fraco, quando comparamos com a essência do que é a moral de acordo à Bíblia. Então eu uso esse termo conceito moral para expressar um pouco o contraste do que seria uma aparência com o que vem a ser genuinamente o cristianismo ou um princípio cristão. Tampouco ser cristão é um símbolo de fanatismo, ou seja, não podemos pensar que um cristão ou os cristãos são fanáticos. Por que não podemos pensar assim? Porque o fanatismo em si entendemos como uma espécie de exagero religioso obsessivo. Ou seja, uma pessoa fanática geralmente põe na mente que ela deve fazer tal coisa ou que ela deve ser assim, e quando não consegue, se frustra. E aí se acaba toda a vida cristã, de repente, né? Como é o que enfatizamos aqui. Então, ser cristão ou a palavra cristã não é de nenhuma forma sinônimo de fanatismo. Tampouco é ser radical. Ser cristão não é ser um radical. Por quê? Porque o radicalismo é uma espécie de ideologia que incentiva a mudanças drásticas, inclusive, muitas vezes,
pela força. E isto vai contrário ao que a Bíblia diz, não é assim? Porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Assim nos ensina a palavra do nosso Deus. Ser cristão tampouco é ser legalista. Ou seja, não somos legalistas porque somos cristãos, ou não podemos definir um cristão como um legalista. Por quê? Porque o legalista normalmente exige o cumprimento das leis sob aplicação literal, ou seja, literalmente, sem exceção. E às vezes, inclusive, o legalista não considera o texto atual ou o texto passado em que tal situação ocorreu. E para viver um cristianismo equilibrado, é necessário ver, por exemplo, que partes da história foram apenas para o passado e não se aplicam mais agora nesta época, ou foram apenas para algumas culturas e não se aplicam à nossa cultura ou ao nosso continente. Então, é necessário fazer a diferença entre o que seria legalismo e cristianismo. Daí eu começo dizendo que, em minha opinião, ser um cristão não é de nenhuma forma ser um legalista. Vimos também que ser cristão, em minha opinião, não é ser um bonzinho, de jeito nenhum, é tudo ao contrário. Geralmente os mais ruinzinhos, como nós, por exemplo, é que realmente precisamos entender o que é ser um cristão e submeter-nos completamente aos princípios e à ética cristã que vamos começar a conhecer a partir de agora. Então eu trouxe aqui esses conceitos básicos para que juntos possamos fazer a diferença entre o que é ser um cristão e todos esses demais. Um denominacional, um religioso, um moralista, um fanático, um radical, um legalista e um bonzinho. Não há nenhuma relação entre ser um cristão genuíno de acordo aos princípios bíblicos e todas essas definições que vimos aqui. E vamos entender então por quê. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Para entender melhor, vamos começar pela palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Ou seja, como regra de fé e prática, a Bíblia nos ensina absolutamente sobre tudo o que queremos saber. Inclusive, nos ensina o que é ser um cristão. Começamos então em Atos 11, 26. Em português, lemos assim: E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Antes de passar ao texto original grego, vamos ver então um pouco desse texto aqui em português. Vamos ver, por exemplo, que um grupo de pessoas chamados discípulos estavam em um lugar específico chamado Antioquia. Ali, naquele lugar específico, receberam um chamado específico. E vamos ver de quem, certo? Quem os chamou. O caso é que esse chamado específico foi direcionado a essa seguinte palavra, que é cristãos. Ou seja, o chamado específico foi para que fossem cristãos. Agora eu pergunto de repente, por que será que Deus fez isto? Não será que os discípulos que já estavam a serviço do reino não eram cristãos? Ou será que a vida que eles levavam como cristãos que eram não era suficiente? Por que será que Deus teve que aumentar ou intensificar o chamado deles, porque temos a palavra chamado, para este nível aqui, para esta seguinte terminologia que é a palavra cristã ou cristãos? Qual é a diferença, então, entre o ser discípulo, nesse caso, e ser um cristão? Então, eu vou aqui usar essa palavra discípulo. Discípulo é literalmente um aprendiz, um seguidor, como vamos ver no slide seguinte. Porém, aqui, neste contexto de Antioquia, esses discípulos já eram servidores de Cristo. Eles já estavam a serviço do reino. Eles já estavam ocupados em algum ministério e, inclusive, estavam fazendo tudo bem. Por que será que Deus os chamou, acrescentou o chamado deles, intensificou o chamado usando a palavra cristã? Então, de início, eu quero tentar fazer uma pequena diferença. Aqui, no caso de servidor ou de alguém que está envolvido no reino, geralmente se refere àquela pessoa que já ocupa uma posição ministerial, que tem uma credencial ministerial, que tem até um chamado específico dentro da sua denominação
para fazer algum ministério. Porém, às vezes, lamentavelmente para muita gente, isto funciona como uma espécie de profissão. Estudamos teologia, fomos treinados ali, então podemos ser pastores com classe, certo? Podemos ser apóstolos assim com requintes. Podemos ser um ministro com uma certa ética impressionante. Ou seja, parece algo meio profissional. Quando isto acontece, quando a nossa vida ministerial está neste nível de profissionalismo, é muito mais fácil cometer erros e erros drásticos, como, por exemplo, o nosso testemunho pode cair da posição em que está drasticamente e afetar a muitos dos que estão ao nosso redor, olhando para nós, aprendendo de nós e até dependendo de nós de alguma forma. Então, como Deus já sabe das nossas limitações, já sabe até onde podemos ser fortes por nós próprios, até onde podemos entender, e conforme sua palavra diz, como ele já conhece a nossa estrutura muito bem, ele então comprometeu os discípulos a um nível mais alto, dizendo: não sejam apenas servidores, não sejam apenas trabalhadores do reino, antes sejam cristãos primeiro. A segunda parte do meu comentário é que muita gente nesta atualidade se preocupa primeiro em ser um trabalhador do reino para depois tornar-se um cristão. Vamos ver no seguinte slide o que é realmente ser um cristão, de onde vem a palavra e o que implica. Porém, para dar um pouco de luz a esse comentário, a palavra cristão vem direto de Cristo. Quem foi Cristo? Como ele caminhou? Como foi sua vida? Como foi seu testemunho? Como foi o seu ensino ou o que ele ensinou? Será que existe alguma diferença entre o que o Cristo fez e o que nós fazemos hoje? Será que existe alguma diferença entre os trabalhadores do reino desta atualidade e o servo que Cristo foi quando esteve pessoalmente aqui na terra? Então, prevendo esses grandes deslizes que nós naturalmente cometemos se não vigiarmos os nossos passos, o Senhor chamou a atenção deles e disse: olhem, cuidado, primeiro não sejam cristãos, para então depois se tornarem trabalhadores do reino. A segunda coisa que quero ver aqui é que o texto aqui menciona que eles foram chamados. Quando pensamos na palavra chamado, não pensamos que é algo que vem de pessoas, de líderes, de diretores, de fundadores de organizações. Não, não, não. No contexto bíblico, chamado vem direto dos céus. É algo divino, é algo que vem lá de cima. O Senhor chamou e disse: ei, cuidado, eu chamo vocês para serem cristãos primeiro e depois trabalhadores. Ou seja, o chamado que vamos ver aqui se refere diretamente a Deus. E quando o Senhor os chamou, porque a palavra chamado implica em compromisso, implica em engajamento, implica em seriedade, implica em viver a vida de Deus, neste caso de Cristo, porque cristão, mais do que a si próprio. Jesus, a Bíblia diz, sejam cristãos, ou seja, vivam a vida de Cristo mais do que a de vocês próprias. Então, a palavra chamado aqui é algo que se relaciona diretamente com os céus, diretamente com Deus, diretamente com a vontade do nosso Pai Celestial, mais que qualquer posição, mais que qualquer outra pessoa ou denominação que nos possa chamar. Existe uma outra versão que diz: e os discípulos foram considerados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Então, a palavra considerado aqui é posta no lugar de chamado. Eu penso que há uma certa diferença. O chamado é o que vem direto de Deus, tem origem divina, e o considerado é o que vem das multidões que estão ao nosso redor. Ou seja, pelo que fazemos, pelo tipo de testemunho que damos, as pessoas nos consideram pessoas santas, nos consideram pessoas leais, nos consideram pessoas consagradas, nos consideram. E o considerar tem uma natureza meio assim temporal. Hoje somos considerados fiéis, amanhã nos chamarão não sei do quê. Então é algo meio inconstante. Por isso o original usa a palavra chamado, porque o chamado traz o selo do compromisso. Não com homem,
não com as multidões, não com uma posição ministerial, não conosco mesmo, mas com os céus. O chamado veio dos céus, para que esses cristãos fossem literalmente a cópia de Cristo. Vamos ver agora o que diz o original desse mesmo texto. Lemos assim: Κρεματίσετε πρώτος en Antioquia τους μαθητάς Christianus. Literalmente seria a palavra crematice, se refere a chamado ou chamados. Então, crematicete protos, literalmente chamados por primeiro ou pela primeira, referindo-se à primeira vez que vimos aqui nesta parte em português. Chamados pela primeira vez em Antioquia, tus matetás, os discípulos cristianos cristãos. Se organizarmos um pouco a sintaxe do grego koiné aqui, para que mais ou menos combine com a tradução do português, vamos fazer mais ou menos assim. Tus matetás, os discípulos. Aí saltamos para esta primeira palavra aqui do texto, que eu coloquei só a segunda parte, certo? Você vê os 3 pontinhos aqui indicando que o texto já começou antes. Eu só peguei a última parte porque interessa com o que eu queria falar. Então, começando aqui. Tus matetes, os discípulos crematicem, chamados ou foram chamados. Aí depois salta aqui para a última. Cristianos, cristãos, te protos, pela primeira ou primeira vez em Antioquia. Então, se você vê, eu estou assim como caçando as palavras, saltando de um lugar ao outro em grego, para poder traduzir mais ou menos nessa mesma sequência ou nessa mesma sintaxe que o português usa. Literalmente, se eu ler assim, vai ser chamados pela primeira vez em Antioquia os discípulos cristãos. Então, fica meio fora de forma, de acordo ao nosso português. Se eu organizar a sintaxe para que combine com a tradução do português, então eu teria que fazer isso. Os discípulos, tu matetás, crematicem, foram chamados. Aqui pode ser, começando por essa, te protos, pela primeira vez, cristianos, cristãos, em Antioquia. Só buscamos as palavras para combinar mais ou menos. Mas antes de saltar daqui, só eu quero enfatizar esses termos, porque vamos retornar a eles agora. E quero saltar para o seguinte slide dizendo isso. O Senhor nos chamou a ser cristãos antes de chamar-nos a ser trabalhadores do seu reino. Ser um discípulo de Cristo é fundamental para tornar-nos um trabalhador do seu reino, um ministro da sua palavra. E o perigo é que hoje muitíssima gente começa pelo lado oposto. Começa sendo trabalhador e algum dia talvez se tornam cristãos e às vezes nunca. Então, essa não é a ordem correta, porque é este inverso de ordem que hoje nos traz muitíssimos problemas de escândalo no ministério. Então, se aquela ordem que menciono não é a correta, qual seria a ordem? Começamos então pela origem. Veremos que a palavra cristão começa aqui. Esta é a primeira palavra que dá origem a cristão. Vamos ver então que a primeira palavra nesta sequência é crisma, que literalmente se traduz como unção. E quando falamos de unção, falamos da fonte, falamos literalmente da origem de tudo o que somos e de tudo o que devemos fazer para Deus, certo? Se refere ao que deve ser primeiro, ou ao primeiro passo, que é a unção de Deus. Inclusive, antes de qualquer coisa, devemos buscar esta unção. E então, a unção de Deus nos dirigirá a identificar o nosso chamado, para o que o Senhor nos chamou. Bem, então, a unção de Deus é literalmente o primeiro passo. É tudo o que devemos fazer antes de servir ao Senhor. Também é o que deve cobrir toda a nossa vida e também todo o ministério, toda a obra ministerial que fazemos para Ele. Porque é a unção de Deus que literalmente convence, que literalmente persuade e que literalmente transforma as pessoas para as quais pregamos, para as quais ensinamos. Se não há sobre nós esta unção de Deus, se não há esse crisma de Deus, assim, literalmente sobre nossas vidas, estamos perdidos. E começar um ministério perdido não é realmente uma boa opção. Eu lembro que 1 João 2,27 diz assim, que a unção de Deus nos ensina
todas as coisas. Eu sei que você conhece esse texto. E sabe, irmãos, eu já escutei aberrações sobre este texto. Alguém disse outro dia, bom, se a unção de Deus nos ensina todas as coisas, então eu não tenho mais que estudar. Eu não tenho mais que ir para o seminário, eu não tenho mais sequer que meditar na Bíblia ou ler a Bíblia diariamente. Isso não é verdade. Quando a Bíblia diz em 1 João 2,27 que a unção de Deus nos ensina todas as coisas, está falando de discernimento espiritual. Pelo discernimento, o Senhor nos pode revelar, nos pode mostrar, nos pode confirmar aquilo que Ele já pôs no nosso coração. Então, o discernimento de Deus, quando permanecemos em oração, até nos pode mostrar a conclusão, aonde vamos chegar se obedecermos e aonde podemos terminar se desobedecermos. Isto é o discernimento de Deus. Por outro lado, também fala, como diz lá em Romanos, capítulo 8, diz assim que o Espírito de Deus testifica o nosso espírito. Então, o testificar de Deus em nosso espírito confirma o que o Senhor já nos está falando, através da palavra, através da oração, através do jejum, através desse mesmo testificar interior. Então, o primeiro passo, sem dúvida, é a unção. Crisma é a unção que deve haver sobre mim e sobre ti antes de qualquer coisa. A segunda palavra que também se origina de crisma é a palavra Christos, que literalmente se traduz como Cristo, ou seja, é o nome do nosso Jesus. Agora vamos ver que aqui nesse contexto, Christos, que se origina em crisma, é literalmente ungido. Ou seja, Cristo é ungido de Deus, já sabemos disso. Ele foi chamado, foi escolhido, foi ungido e foi enviado por Deus para salvar-nos aqui neste mundo. Realmente, já sabemos disso, né? Por outro lado, é possível que tu encontres a palavra Christos, do grego, também referindo-se, por exemplo, a Messias, Filho, Salvador, ao Rei, outros diferentes aspectos de caráter do mesmo Cristo. Ele se apresenta como Rei, se apresenta como ao Filho, se apresenta como Pai, outros aspectos. Aqui eu tomo apenas o termo geral, ungido, ungido para qualquer outro aspecto de caráter em que possamos conhecê-lo, como Pai, como amigo, como Salvador, como Rei. Aqui é o termo geral. Cristo significa literalmente ungido. Ele é o ungido de Deus, como nos diz 1 João 2,20. E Ademar diz também que temos a unção do santo, certo? A unção do santo referindo-se a Cristo, como nos menciona a referência de 1 João 2,20. Agora, depois de crisma, que é unção, e que gerou Christos, que é ungido, qual é a terceira palavra? Cristianos é a nossa palavra de hoje, que literalmente se traduz como cristão. Agora, como é isso? Como posso fazer esse tipo de sequência? Vamos ver. Crisma é unção, a fonte, a origem, o primeiro passo, a unção. Daí, Cristo, que é ungido de Deus, que veio e se transformou em nosso Salvador. Então, de Cristo surge o termo cristianos, que é literalmente cristão. Agora, se crisma é unção, Cristo é ungido de Deus, então o que seria ou como definiríamos a palavra cristianos ou cristão? Literalmente, cristianos é um pequeno Cristo ungido, ou seja, cristão, pequeno Cristo ungido, em plural, pequenos Cristos ungidos. Como assim? Primeiro, quando eu digo pequenos cristos, eu não estou dizendo que Cristo, que Jesus Cristo vai se tornar pequeno por causa de nós. Não, não, não. É o contrário. Nós nos tornamos pequenos porque Cristo é grande. Então, por isso, o Cristo aqui está com C minúsculo, por causa do pequeno que está aqui na frente. Em outras palavras, nós todos somos representantes de Deus. Não é assim? Somos embaixadores de Cristo. Como nos diz 2 Coríntios 5,20, que todos somos embaixadores de Cristo, nesse aspecto de que somos pequenos cristos. E como pequenos cristos, cai sobre nós uma imensa responsabilidade. Ou seja, ser cristão é ter um nome muito bonito, um termo que nos define muito lindamente. Porém, se nós pensamos no significado desse termo denominacional que é cristão, vamos ver que a coisa é realmente muito séria.
Viver como Cristo, ou um pequeno Cristo ungido, não é somente como um pequeno Cristo, mas ungido, é muito sério. Então, a partir daqui, eu gostaria de chamar a sua atenção para a seriedade do compromisso e do chamado que Deus fez àqueles discípulos lá na Antioquia e que se estende a nós até hoje, porque servimos ao mesmo Deus, obedecemos a mesma palavra, temos o mesmo tipo de chamado, obedecemos ao mesmo Espírito do Senhor que deposita sobre nós a mesma unção, então é tudo igual. Cai sobre nós a grande responsabilidade do compromisso daquele chamado que caiu sobre aqueles discípulos. Naquela situação em Antioquia, Deus viu todo o bom trabalho que faziam eles, porém não foi suficiente. Deus disse: tudo o que vocês fazem é excelente, porém não esqueçam, antes de ser discípulos, sejam cristãos, ou não sejam apenas discípulos, sejam também cristãos. Porque ser cristão é um nível mais alto que ser um simples trabalhador do reino. Os que trabalham no reino e não se preocupam em ser cristãos são os que causam mais desastres atualmente. Através das doutrinas que inventam, através das denominações estranhas que criam, através da vida moral que às vezes é um caos, através da linguagem que não combina muito com o título ministro de Cristo e por aí vai, como você já sabe. Então vamos ver a partir de agora o seguinte: em que implica então ser um cristão? Em que? Qual é a ênfase? Em que devo eu concentrar-me? Que é realmente ser um cristão? Vamos ver então algumas respostas bíblicas. Em 1 João 2,27, vemos que aquele que anda sob e pela unção de Deus, este é um cristão. Eu coloquei aqui diferente. Sob é o que está embaixo, certo? A unção sobre e nós estamos sob a unção, e pela fala através, ou seja, durante todo o nosso caminhar cristão, toda a nossa vida ministerial, caminhamos pela ou através da unção de Deus. Ou seja, quando eu menciono esse ponto aqui, caminhar através da unção, eu estou tratando de enfatizar que não caminharemos conforme nossas próprias estratégias. Há muita gente que cria suas próprias loucuras para encontrar seu próprio lugar no ministério. Inventam doutrinas aberradoras. Criam ministérios que não têm fundamento de nada, não sabemos nem como entender o que fazem. E levam, às vezes, uma vida dupla, fazendo 2 ou 3 coisas bastante diferentes ao mesmo tempo. Então, o primeiro ponto para mim é a unção de Deus. A unção de Deus está sobre o indivíduo antes de descobrir qual é o nosso chamado. E continua depois que descobrirmos e começarmos a trabalhar em seu reino. Segundo passo, que implica ser um cristão, implica em ser aquele que vive a vida de Cristo. A partir daí, já não viveremos mais a nossa vida, porque a nossa vida é meio assim desconectada, é meio louca, é meio assim deformada, vou dizer esta palavra, em alguns aspectos. É por causa do nosso passado, por causa das nossas falhas presentes, ou porque não entendemos tudo o que queremos, ou tudo o que devemos, enfim, por muitos motivos, às vezes não vivemos mesmo a vida de Cristo. Porém, aqui em Gálatas 2,20, Paulo disse algo que deve ser hoje um dos nossos guias de direção. Ele disse: já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se vamos pensar quem era Paulo antes, ele era simplesmente um terrível. Você sabe o que ele fez? As pessoas tinham pânico, pavor dele quando ele estava ainda na outra cidade. Antes de chegar aqui onde estavam aqueles, já estava tudo estremecendo. Ele era realmente um homem muito perverso. E agora, para que ele declarasse isso, é algo simplesmente fenomenal. Ele disse: bom, eu cheguei à conclusão e decidi, já não mais vivo eu. Já não é Paulo que vive aqui dentro desse corpo, já não é mais meu caráter, já não é mais minha vontade, já não é mais meu sentir, mas Cristo vive em mim. E sabe, irmãos, isso não é algo fácil, não é nada fácil. Eu sei que tu estás lutando todos os dias assim como eu. Não é fácil, porém é possível, porque se a Bíblia menciona, então é possível. Agora vamos ver em Romanos 8,16, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é um cristão. Só em Romanos 8,16,
E também outra referência, do mesmo capítulo, creio, diz assim, porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Geralmente pensamos o contrário, pensamos que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, e não é assim. É o contrário, os que são guiados, estes são filhos de Deus. Então, e a Bíblia fala também aqui nesse mesmo capítulo de Romanos sobre o testificar, que o Espírito de Deus testifica o nosso espírito, ele testifica, ele nos dá a certeza, convicção, segurança de que somos filhos de Deus, mas também que somos cristãos genuínos, nascidos em Cristo. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus e não pela carne, e não por nossos próprios interesses, e não pelas opiniões dos outros, o que acham ou que deixam de achar, e tampouco por nossa própria opinião, então podemos pensar que já somos um cristão, porque estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus e não por outros espíritos, e não por nós próprios, e não pelo que dizem os demais. Isso é um ponto realmente bem importante. Vimos também que é um cristão aquele que segue a Cristo. E eu coloquei entre colchetes seus seguidores, porque um seguidor é aquele que vai atrás, ou vai, eu digo atrás do que vai adiante, certo? Alguém está adiante, abrindo o caminho, indicando a direção, então nós seguimos atrás. Esses são os que seguem, os seguidores. O seguidor também traz a conotação daquele que caminha ao lado. E quando diz essa expressão, caminhar ao lado, está ressaltando o aspecto da obediência, da identificação máxima, ou seja, eu estou no mesmo nível de compreensão daquele que me dirige ou daquele que me guia, são os seguidores. Em Marcos 8:34 vimos essa conotação bastante enfática, aquele que segue a Cristo, fazendo o que Cristo quer e não o que nós queremos, este é definido como um cristão. E também aquele que convence e persuade aos demais através da unção de Deus. Ou seja, outra vez, eu comecei aqui falando da unção e termino nesse slide com a mesma ênfase. A unção de Deus é o que vem antes do nosso chamado, é o que caminha conosco através de todo o nosso chamado e de toda a nossa vida até o nosso último instante de vida. Quando nós pregamos, ensinamos, aconselhamos ou simplesmente intercedemos por alguém ou oramos com alguém, é a unção de Deus que é a responsável por tocar aquela vida, convencer, converter, transformar e fazer todo o milagre que nós, por nós próprios, não podemos jamais. Existem pessoas que usam outras estratégias, que eu já mencionei em outro vídeo, tratando de imitar a unção de Deus. Isso é uma coisa muito perigosa e não aconselhável de fazer. Então, eles inventam uma espécie de tremores, de calafrios, não sei, inventam umas coisas tão estranhas, quando não é necessário. A Bíblia diz somente a unção de Deus. Esta nos pode ensinar, nos pode mostrar a direção, pode confirmar, pode testificar ao nosso espírito, pode nos guiar, pode nos mostrar, inclusive, o que vai vir depois. Porque o Senhor nos revela. Quantas vezes tu e eu fomos livrados de cometer um grande erro porque o Senhor nos mostrou o que ia acontecer amanhã. Não foi assim? Acidentes de carro, por exemplo, viagens que não estavam no plano de Deus, casar com a pessoa errada, assumir um emprego que não era o que Deus queria, ou fazer algo correto fora do tempo. Quantas vezes o Senhor já nos mostrou e já nos livrou de grandes desastres em nossa vida, porque Ele passou adiante e, através da sua unção, nos mostrou o que ia suceder em uma hora, ou em um dia, ou no final do ano. O Senhor nos mostrou. Ele faz isso, eu tenho experiência sobre isso, e eu sei que você também, porque o nosso Deus é onisciente. Ele sabe tudo com muita antecedência, assim que não temos que preocupar-nos de nada, porque Ele é capaz de cuidar de nós muito bem. Vamos ver também que o hebraico do Antigo Testamento concorda plenamente com o grego do Novo Testamento, porque ambas línguas
enfatizam os mesmos princípios para ser um cristão. Por exemplo, qual é o primeiro princípio de acordo ao hebraico e de acordo ao grego? Amar a Deus sobre todos os demais. Quando amamos a Deus sobre todas as demais pessoas, então não necessitamos de nada mais, na verdade, porque Deus toma o total controle, lhe entregamos o total controle. E isto envolve nos disciplinar para entender bem quem é o primeiro. Eu digo nos disciplinar porque não somos acostumados a renunciar a nós mesmos, a negar a nós próprios. E é difícil fazer também, não é fácil fazer essas coisas. Assim que o Espírito de Deus, a sua unção, nos ensina, nos conduz, nos eleva, nos levanta a amar ao nosso Deus sobre todos os demais, sobre todas as demais pessoas em nossa vida. E nesse processo, ele nos ensina essa disciplina. Como entender que ele deve ser o primeiro, que ele deve ser a prioridade, que ele é o mais importante na nossa vida e deve permanecer nesta posição. De uma coisa eu sei, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, somos felizes e temos paz. Se não o fazemos, jamais poderemos ser felizes plenamente. E eu sei que tu sabes bem do que eu estou falando. O segundo princípio é amar aos demais como a nós próprios, como nos diz aqui em Mateus 22, 39. Essa aqui é ainda mais difícil, porque, sinceramente, não é bem fácil amar ao outro aí como essa pessoa é. Não é fácil, porque isso implica em, às vezes, até negar nossos próprios direitos ou renunciar àquilo que é nosso por direito. Por exemplo, nosso tempo. Ajudar a quem não merece. Dar coisas como provisões, orar mais pela pessoa, dar muita atenção, gastar o nosso tempo com ela. Algumas pessoas realmente não merecem, essa é a verdade. Porém, temos que dar. Temos que dar porque fomos chamados para isso. Temos que dar, inclusive, quando não queremos, quando não concordamos, quando não entendemos, quando não queremos ceder e até quando não temos para dar. Somos chamados a dar. Irmãos, para mim, esta é uma parte bem difícil. Eu confesso a vocês que, às vezes, alguns aqui eu não quero realmente amar, eu quero me vingar, honestamente. Falando como uma pessoa humana, assim é a nossa natureza, e é melhor falar do que dar uma aparência falsa, certo? Alguns aqui não creio que merecem muito do meu tempo, nem da minha atenção, eu quero me vingar deles. Porém, quando eu me lembro deste mandamento, esse mandamento me bloqueia assim, não podes fazer isso. E aí eu tenho que retroceder meus passos e ver esse indivíduo como vejo a mim mesma. E então ajudar. Bem, isto é somente um pequeno desabafo para vocês entenderem que as coisas para mim também não são muito fáceis. Bom, agora o seguinte é negar-se a si mesmo, como vemos em Mateus 16. O negar a nós mesmos inclui quê? Inclui renunciar aos nossos direitos pessoais, inclui perdoar quando não queremos, inclui aceitar aquele que só faz tudo o contrário para nos manter longe, ou seja, negar a nós próprios em favor de outros não é fácil. Negar a nós próprios em favor de fazer a vontade de Deus também não é fácil. Porém, eu creio que foi isso que Jesus fez quando ele veio lá do céu, daquele lugar tão perfeito, para esse mundo tão sujo onde nós vivemos, e amou pessoas tão perversas como nós. Ele se negou a si mesmo. E eu creio que foi um pouco disso que Paulo disse também nesse versículo que li minutos atrás. Ele disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabemos qual foi o passado de Paulo, ele foi muito terrível. Para declarar uma coisa assim, uau, eu penso que passou por uma genuína transformação. Não é algo fácil, porém, se a Bíblia menciona, então é possível. Vemos também que um outro princípio aqui que indica que somos cristãos é a palavra, o estilo ou a atitude de obediência. O obedecer, como diz 1 Samuel, primeiro livro de Samuel 15, 22. Obedecer também não é fácil, porque implica em renunciar a nós próprios, em negar a nós mesmos, em dizer não quando queremos dizer sim ou vice-versa, não é fácil. E eu lembro que uma vez
Eu escutei um professor que estava ensinando a um grupo de crianças dizer uma coisa muito, muito profunda para mim. Usou uma linguagem infantil, mas a mensagem foi direta ao meu coração e eu também não esqueci nunca mais. Esse professor disse assim: o nosso alfabeto começa com A, B, C, D. Porém, o alfabeto de Deus, disse ele, começa com O, B, D, C. Eu não sei se você está entendendo assim a comparação, mas o alfabeto de Deus literalmente começa com obedecer. Obedecer é a palavra. Ele usou as letras do alfabeto para mencionar mais ou menos a mesma palavra em forma comparativa. O nosso alfabeto começa com A, B, C, D. Já sabemos o nosso alfabeto de memória. Eu espero que ainda lembre. Mas o alfabeto de Deus é O, B, D, C. Em qual alfabeto estou vivendo? Andando conforme o meu alfabeto, que me manda para qualquer direção e que me faz quebrar a cara muitas vezes, ou o alfabeto de Deus, que é duro, que é difícil, mas que sempre traz resultados excelentes e sempre me conduz à vitória. E tu, a que alfabeto estás obedecendo? Qual é o teu alfabeto de preferência? Responde para você mesmo. Aqui o próximo seria andar com Deus. Este é outro princípio. Quando descobrimos que já estamos andando com Deus, então não há nenhuma preocupação que possa encher a nossa mente, certo? Porque o obedecer, o andar com Deus aqui é algo simplesmente excelente. Vemos isso aqui em Hebreus 11 e Gênesis 5. Essas referências falam de um homem que ficou muito famoso na Bíblia, apesar de que a Bíblia fala muito pouco dele. E esse homem foi Enoque. A Bíblia diz literalmente que Enoque andou com Deus. E sabe, irmãos, isso é uma coisa tremenda. Eu guardo assim essa mensagem de forma muito particular. Ele andou com Deus. E andar não é só caminhar de vez em quando. Não é que algo sucedeu no passado. Não é algo que eu penso fazer no futuro. Não, não. Ele literalmente andou com Deus permanentemente. Foi algo constante, foi algo consistente. E sabe, a Bíblia não fala umas coisas sobre ele. Basicamente enfatiza esta parte. Ele andou com Deus. E uma coisa que me chama bastante atenção é que, apesar de que ele não foi muito comentado na Bíblia, o que se comentou sobre ele foi o suficiente para que ele tenha deixado um excelente testemunho. Enoque andou com Deus e isso me inspira a andar com Deus também. Eu creio que isso te inspira a lutar contra as adversidades para continuar caminhando com Deus. Não se falou muito sobre Enoque, creio que isso é tudo o que se sabe sobre ele, porém, foi o suficiente para que esse testemunho se convertesse em um testemunho de excelência. Então, eu te pergunto agora o que eu perguntei a mim mesma hoje. Que será que vão falar sobre ti depois que tu não estiveres aqui? Que tipo de testemunho vais deixar quando já não estiveres aqui? Que tipo de testemunho eu vou deixar quando eu já não estiver mais aqui? Enoque já não está mais aqui. Porém, o que ele fez se converteu em um poderoso testemunho. Ele apenas andou com Deus. E isso foi tudo para que seu testemunho seja considerado até hoje um testemunho excelente. Que classe de testemunho os demais dirão sobre nós depois que já não estivermos aqui? Veremos então que originalmente a palavra cristão aparece na Bíblia apenas 3 vezes. Pouquinho, né? E todas no Novo Testamento, eu esqueci de dizer, mas no original hebraico não aparece esta palavra cristã ou cristão. Aparece a vida com Deus, relação com Deus, não a palavra em si, mas conotação a caminhar com Deus ou ser um praticante das coisas de Deus, um ministro de Deus, um sacerdote de Deus. Não aparece a palavra cristã. Então vamos ver que no Novo Testamento ela aparece apenas 3 vezes. Primeiro está em Atos 11, 26, que foi o texto que lemos no início. Ali em Antioquia os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Então aqui está
em Antioquia. E esta palavra aqui é associada a chamado. Eles foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia, associado a chamado, que em si também é associado a transformação, ou seja, de trabalhadores do reino, eles tinham que tornar-se, ou transformar-se, ou ser transformados em cristãos. Assim que a primeira referência está associada à transformação. A segunda vez foi no mesmo livro de Atos, capítulo 26, verso 28, quando o rei Agripa, uma alta autoridade, certo? O rei Agripa acusou, e coloquei aqui entre aspas, só para dizer que não foi uma acusação do tipo legal, foi apenas uma declaração forte que o rei mencionou sobre Paulo. O rei Agripa acusou a Paulo de quase o persuadir a tornar-se um cristão. Como isso sucedeu? Possivelmente as palavras que Paulo pregava eram as palavras de Deus. E, ademais, revestidas da unção poderosa dos céus. Por isso, o rei, que é uma pessoa soberana e que é o mais alto em termos de posição em um país, quase foi convencido. Não, ele foi convencido, quase foi persuadido, porque existe diferença, certo? No vídeo passado eu expliquei que há uma diferença entre convencer e persuadir. Eu posso convencer alguém do que o que eu estou fazendo é correto, somente convencer. Persuadir é quando eu convenço e, além do mais, faço que a pessoa repita a mesma coisa que eu estou fazendo. Isto é persuadir. Por isso, o rei Agripa disse, ele quase me persuadiu a me tornar um cristão. Ou seja, ele quase me fez ser como ele, um cristão também. E isso aqui é uma coisa muito excelente, porque eu imagino que não só as palavras de Paulo, mas a unção sobre as palavras que convenceu e persuadiu aquele homem, mas também o testemunho dele, o testemunho de Paulo, que estava de acordo ao que ele estava pregando ao rei naquela situação. Então, esta é a segunda vez em que a palavra cristão aparece no Novo Testamento. E a terceira em 1 Pedro 4,16, quando Pedro ensina dizendo isso: se sofremos como cristãos, não devemos envergonhar-nos. E quantos de nós passamos afrontas, calúnias, acusações, perseguições, mentiras e tanta coisa que a gente não gosta. Eu, pelo menos, não gosto e tenho que ficar bem caladinha, orar, perdoar o mais rápido possível para não enfermar minha alma. Então, quando sofremos por causa de Cristo, devemos alegrar-nos, devemos, Senhor, glória a Ti, Te dou graças, porque se estou incomodando essa gente é porque há algo de genuíno de Ti em mim, e isso é uma grande bênção para mim. Então, é uma palavra muito assim, limitadamente mencionada na Bíblia, apesar de ser uma palavra poderosíssima, porque cristão vem de Cristo, e neste caso, cristianos, é um pequeno Cristo, ou seja, somos a cópia de Cristo. Muito interessante, e apesar disso se menciona apenas 3 vezes no Novo Testamento. Então eu retorno aqui a esta parte final. Como se caracteriza a nossa vida cristã hoje, depois de tudo que nós escutamos até agora? Falamos de ética, falamos de princípios, falamos de definições, de comparações, de chamado, de convocação, de unção. Como se caracteriza, então, hoje a minha vida e a tua vida cristã? Então, vamos ver que princípios regem a nossa vida. Quais são os princípios que regem os teus passos, as tuas decisões? Que princípios obedeces? A que princípios segue? O princípio da dependência, da obediência, da submissão a Deus, do ouvir a sua voz, da unção, do discernimento. Que princípios seguem os teus passos? Ou que princípio os teus passos seguem? É o contrário, certo? Que motivação. Muita gente hoje está no ministério porque se tornam famosos por causa da fama, certo? Outros estão no ministério por causa do dinheiro. É uma vergonha dizer isso, mas muita gente está no ministério se tornando milionários. É como uma fonte de renda que existe
em muitos lugares, e as pessoas aceitam se submeter a esse tipo de ministério porque não conhecem a Bíblia, porque desconhecem o Deus a quem servem e não sabem realmente o que é ser um cristão. Então, qual é a motivação que nos faz servir ao Senhor? Qual é a motivação que nos leva a identificar-nos como cristãos hoje? E, por fim, que testemunho nós estamos dando como cristãos? De vez em quando eu tenho que fazer como disse Davi lá no Salmo 139. Ele disse lá nos últimos versos: examina-me, ó Deus, e vê o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, continua guiando-me por teu caminho eterno. Que testemunho nós estamos dando? Com o nosso viver diário, no nosso trabalho secular, na nossa igreja, para os nossos vizinhos, para a nossa própria família. Qual é o testemunho que estamos dando diante dos que não conhecem a Deus e, de certa forma, dependem do nosso testemunho cristão para entender que é uma bênção servir a Cristo? Porque se pregamos a palavra do reino e vivemos uma vida miserável de pecado, ninguém vai querer vir a Cristo, porque ninguém vai querer estar pior do que já estão. Irmãos, cai sobre nós uma grande responsabilidade. E esta responsabilidade se chama cristianos. Como cristianos, somos pequenos cristos ungidos. E se Deus nos selou com este nome cristão, convertendo-nos na mesma cópia de Cristo, como é a definição que vemos aqui, pequenos cristos, somos cópias pequenas dele. Quando falhamos, nossa consequência é simplesmente terrível, porque não apenas afetamos ou ferimos a natureza de Cristo que nos fez cristianos ou cristãos, mas também tomamos em vão a sua unção, que está sobre nós aqui nessa definição. Pequenos cristos ungidos. Ninguém vai ser um pequeno Cristo eficiente, eficaz, se não há unção sobre nós. Então, ele nos constituiu cristãos ou pequenos cristos e pôs sobre nós uma capacidade maior do que essa que nós temos, que é a sua unção. Quando nós não levamos a sério esse chamado, esta convocação e este compromisso de ser um cristão, falhamos com a natureza de Cristo e ofendemos gravemente a unção, que é a capacidade maior dessa que nós temos e que nos pode ajudar diariamente a ser os cristãos que Ele espera que sejamos. Eu espero que essa reflexão te incomode tanto, assim como me incomodou a mim, a pensar em quem sou hoje, como está sendo o meu testemunho. Será que estou edificando os outros ou será que estou fazendo que as pessoas caminhem para mais longe de Cristo porque o meu testemunho é tão negativo? As palavras da minha boca, será que estão atraindo pessoas a Cristo ou estão ridicularizando o nome de Deus? E que será que eu penso? O que sinto? Porque o que está dentro, refletimos exteriormente. Está isso andando de acordo com a palavra do Senhor, aquilo que pregamos? Ou será que estamos criando uma grande contradição? Dizemos boas coisas com a nossa boca, mas o nosso testemunho é uma total vergonha. Que o Senhor nos ajude a subir a este nível de cristão e não apenas ser trabalhadores do seu reino. Porque lá naquele versículo inicial, o Senhor chamou os discípulos para serem cristãos. Bem claro, certo? Atos 11, 26. E ali em Antioquia, os discípulos, referindo aos trabalhadores, aos filhos de Deus, que neste caso hoje somos nós. Os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E o chamado que vimos ali não foi um chamado da população que estava ao redor deles. Não, não, não. Isso foi um chamado celestial. Senhor Jesus, Deus lhes disse: não sejam apenas trabalhadores, não sejam apenas discípulos. Isso é bom, porém existe algo ainda mais alto, mais excelente. E isto é ser um cristão. Porque um cristão é aquele pequeno Cristo. Isso é o máximo que te posso dar.
E realmente, irmãos, que mais receberíamos? Tornando-nos pequenos cristos ungidos de Deus. Esta é a posição, a qualidade, a natureza, o estilo de vida mais alto que alguém pode ter na sua vida. Eu não sou digna de nada disto, imagino que tu tampouco, porém somos chamados e isso é mais que um privilégio. Não podemos defraudar a confiança do nosso Deus. Ele nos chamou a isso e custe o que custar, precisamos ser fiel. Não apenas porque não queremos perder a coroa da vida, que é o nosso prêmio final, mas também porque não queremos ferir o coração do nosso Deus, que confiou em nós, chamando-nos pequenos cristos, cristianos ou cristãos, porque crê que é possível que o façamos como Ele desenhou no seu coração para cada um de nós. Amém? Espero que o Espírito de Deus nos ajude a entender com muito mais profundidade o que vimos aqui. Como sempre, para mim é uma tremenda bênção compartilhar esses tópicos tão assim específicos contigo. E saiba que antes mesmo de trazer qualquer coisa aqui, o Senhor já esteve tratando comigo seriamente, já me esteve fazendo passar por uns momentos bastante desafiadores diante de mim mesma, para consertar o que está desconcertado, para sanar o que está enfermo, para colocar no lugar o que estava meio desorganizado. Ele já esteve tratando comigo, por isso me atrevo a trazer esses tópicos e compartilhar com você. Assim que, se esse tema te abençoou, eu gostaria de te pedir que, por favor, você se inscreva no nosso canal. Está sendo uma bênção para muita gente já atualmente. Compartilhe esse vídeo com alguém mais que tu sabes que precisa lembrar sobre esses princípios. Deixa teu comentário, tuas perguntas ou o que você tenha para dizer. E, além do mais, separa teu tempo para estar conosco no próximo vídeo. O próximo vídeo também será um tema que vem direto do coração de Deus. E para mim vai ser uma bênção compartilhar contigo outra vez, ok? Que Deus te abençoe muito e eu sou muito abençoada em passar esse tempo contigo. Te vejo então no próximo vídeo. Bye, bye.